Nação corintiana, tudo bem com vocês aqui no Corintianeiro 2.0? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Vamos falar muito sobre o Corinthians, tá? Negociações de Osmar Stabile com o Memphis pode ficar no Corinthians. Names Rights a valores milionários. Osmar Stabile e André Castro podem se unir aí em questões de empresas que podem patrocinar o Corinthians. Vou trazer essas informações para vocês agora. Peço humildemente para você deixar o seu like, é de grande importância, e se inscrever em nosso canal. Certo, fiel? Quero começar aqui esse vídeo aqui então falando sobre Memphis Depay, tá? Porque uma das questões positivas do Osmar Stabile foi que ele realmente negociou com o Memphis, pagou a segunda parcela ontem das premiações do Campeonato Paulista. Pelo menos o jogador está vendo que ele está andando em dia com o que foi combinado. Então a segunda parcela já foi feita, se eu não me engano, dividiu em 4 vezes as parcelas de premiação do Campeonato Paulista e já entrou em negociação com o Memphis para dividir as parcelas aí, que são 11 milhões de reais, essas outras premiações que o Corinthians tem que pagar para o Memphis Depay. Segundo o presidente atual do Corinthians, já conversou com o Memphis e já está aí estipulando um acordo para oferecer para o jogador aceitar. Fiel, isso é muito bom, parece que estão numa relação muito boa. O Osmar Stabile perguntou para o Memphis como que ele está, como que está a recuperação. Ele disse que está a todo vapor, que já está voltando, que ele não precisa se preocupar. Então eu achei muito legal essa abordagem do Osmar Stabile com o jogador. Eu sempre fui fã do Memphis e sempre aqui prezei por ele ficar no Corinthians, porque eu acredito que ele futebolisticamente ajuda muito o Corinthians. O que eu trago aqui são informações. A informação que eu trago não significa que eu não gosto do jogador. A informação que eu trouxe para vocês é que existe 3 clubes que estão negociando com o Memphis Depay. E hoje o Memphis Depay está praticamente de graça no mercado da bola, porque a multa rescisória dele consiste em 60 milhões de reais, sendo que 50% vai para o Corinthians e 50% vai para o Memphis. Então hoje para o Memphis sair do Corinthians é 30 milhões de reais. Qualquer clube aí pode pagar 30 milhões de reais para o Corinthians e depois negociar a multa com o Memphis à parte, ou pagar à vista 60 milhões de reais para a Europa. É um valor totalmente irrisório. Então é isso que eu quis dizer para vocês. Não significa que eu quero que o Memphis saia do Corinthians. Estou apenas aqui trazendo informações. E disse também que o jogador não está em total conforto com essas divisões de parcelas sobre as suas premiações. Lá na Europa não tem esses costumes de atrasos, tá, fiel? E aqui no Brasil isso é comum. Espero que o jogador já está se adaptando e espero que possa ficar no Corinthians, e ainda digo mais, espero que ele possa renovar com o Corinthians a valores que o Corinthians consiga pagar com certeza, tá? Principalmente aí se mais para frente tivermos uma mudança de Master ou a Master aumentar esses valores, porque precisa ser aumentado. Não só os nomes, mas também a patrocinadora Master do Corinthians, hoje que paga, se eu não me engano, 103 milhões de reais anuais, precisa aumentar porque o Flamengo ganha 250. Então tá muito aí a disparidade Flamengo e Corinthians em questões de patrocínio Master, tá muito acima, não podemos aceitar. Direitos de televisão já ganhamos mais que o Flamengo, não podemos aceitar a Master, tá? Porque realmente hoje Corinthians e Flamengo estão no mesmo patamar em nível de torcida, em nível de audiência, direitos de imagem ainda. Eu dou um pezinho pro Corinthians, que está um pouco acima ainda, porque o Corinthians não tem torcedores terceiros, tá? Vitória, Bahia, entre outros times, torce pro Flamengo. Corinthians é só Corinthians, tá? Então vamos seguir aqui com as nossas informações para o vídeo não ficar muito longo, tá, fiel? Para ficar um vídeo mais dinâmico, mais curto, para você se atualizar sobre o que acontece nos bastidores do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos falar sobre Names Rights. O próprio presidente do Corinthians confessou que hoje existe 3 empresas que estão negociando os Names Rights do Corinthians, até porque este valor da Hypera Pharma é um valor patético, totalmente patético. E a minha birra com o Osmar Stabile, fiel, que eu falei lá no Corintianeiro, a minha birra com ele é que ele falou de renovação e transparência na entrevista, que se for competente não tem problema em trabalhar, até que o Ale, presidente da Gaviões da Fiel, deu uma sapatada nele lá na coletiva, mereceu, e ele falou que figurinhas repetidas não vão trabalhar. Eu acredito num sistema de governança que eu acho que tudo bem. Se o cara pertenceu à chapa e viu que a chapa estava agindo errado e resolveu sair da renovação e transparência, não é porque um dia ele foi da renovação e transparência que você tem que crucificar o cara. O André Castro era da renovação e transparência e saiu, porque ele viu que não combina com ele o jeito que eles trabalham. Isso serve para todos, tá? Então pessoas que eram da renovação e saíram dessa chapa que só prejudicou o Corinthians, eu acho que tudo bem. O que não pode acontecer são pessoas que estão ainda na chapa que têm ligação com o André Sanches e do William Monteiro Alves. Isso não pode acontecer de trabalhar no Corinthians de forma alguma, tá?
Essa foi minha birra com o Osmar Stabile, tá? E também, tudo que o Romeu Tuma Júnior apoia, ganha. O presidente Augusto Melo, ele apoiou no início, antes deles brigarem, ele apoiou no início, ganhou. Drey Santos já apoiou? Ganhou. Osmar Stabile apoiou agora? Ganhou, porque o Conselho Deliberativo está na palma da mão dele. Então eu espero que o Osmar Stabile não se corrompa. Eu espero que o Osmar Stabile faça uma política séria e que ninguém mande nele, que ele seja a palavra final para ver o que é certo pro Corinthians ou não. Porque uma coisa o Osmar Stabile não é, fiel, corrupto, tá? Corrupto ele não é. Ele é um cara verdadeiro, fala sempre verdades e trabalha aí pensando sempre no Corinthians, tá bom? Então comentem porque eu quero saber sua opinião. Existem 3 empresas negociando hoje simultaneamente com o Corinthians. 3 empresas que com certeza ultrapassam esse valor patético que hoje pertence à Impera Pharma. Que para a época realmente eu não vou aqui denigrir o Osmar Stabile nem o Andrés, que se eu não me engano foi na época do Andrés que o Corinthians fechou. Para a época foi um acordo bom, mas para hoje já é um acordo totalmente ultrapassado. Até o Pacaembu fecharam um acordo lá de 1 bilhão e ganha muito mais do que ganha o Corinthians. Se eu não me engano, tá? É 15 milhões anuais que o Corinthians recebe da Impera Pharma. Um contrato totalmente absurdo, um contrato totalmente ridículo, tá? Graças que, a partir de setembro agora, a multa contratual cai para 70 milhões de reais. E aí que vai entrar as empresas que vão pagar a multa rescisória já com um novo acordo. São 3 empresas que o Corinthians negocia hoje. Quando tem mais de uma empresa, isso é vantagem para qualquer clube de futebol, porque você pode fazer um leilão ali e aí as empresas vão brigando no valor até chegar num valor mais alto em que o Corinthians possa aí desfrutar de um valor bem mais alto do que esperado, tá? Então esperamos que isso possa acontecer. Que não muda o fato também da Impera Pharma querer aumentar os valores para continuar como patrocinadora do Corinthians, assim como fez a Nike. Mas o importante, e parabéns ao Stabile por isso, é que já tem empresas hoje negociando com o Corinthians os names rights, e eu acho isso de total valia. Quanto mais verba entrar no Corinthians, melhor é. Então beleza até aí, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. E sobre a informação de Osmar Stabile e André Castro, a informação que eu tive é que o Osmar Stabile chamou o André Castro para conversar. Tá, fiel? Chamaram para conversar, parece que tiveram uma reunião. Isso não significa que eles estão juntos. Até porque eu acho que quem trouxe essa informação, que Osmar Stabile e André Castro podem se unir, eu acho que é uma informação fictícia, eu acho que é uma informação fake. Não acredito que eles podem unir e o André Castro gastar o seu único carro forte, que é sua, vamos dizer assim, que é a sua proposta de campanha, que pode aí, se o André Castro for eleito um dia no Corinthians, é graças a essa proposta. Então ele jamais vai entregar as suas armas para o Osmar Stabile. Fiel, para o bem do Corinthians seria ótimo que o André Castro fizesse isso, tá? Só que também tem as questões de vigilância. Como que você vai vigiar esse dinheiro que está sendo investido no Corinthians com essa corja de conselheiros que estão lá? Então o Corinthians, ele faz aí uma política, né? O André Castro, ele pensa que como ele não vai estar lá para vigiar, não tem um porquê ele também empregar todos os seus recursos políticos, os seus recursos de proposta, para depois mais para frente ele não ter armas para ser candidato. Pelo menos eu penso assim, mas saiu informações que teve uma reunião entre Osmar Stabile e André Castro aí que eles conversaram. Eu acredito que pode ter sido uma conversa amigável. Olha, parabéns, tal, esse tipo de conversa que tem, que o Osmar Stabile ligou pro André, eu acho isso perfeitamente normal. O Osmar Stabile conversou com o Roque Stadini, conversou com o André Castro, então eu acho isso normal, mas não que possam estar conversando para que eles possam se unir. Volto a repetir, se isso acontecer, perfeito para o Corinthians. Eu acho muito bom, até que o André Castro chegasse aí e procurasse o Corinthians, ou procurasse alguém do Corinthians, para que ele possa fazer parte da gestão. Ou vem cá, vamos te dar um cargo mais interessante apenas de conselheiro? Você não vai ser só conselheiro, não. Vamos te dar um cargo aqui mais interessante? Nos apresente uma empresa, 2, 3. Qual que era a sua ideia para o Corinthians? Vamos fazer esse clube crescer juntos. Porque ele estando lá, mesmo que ele não tenha o direito, porque não tem a cadeira maior, mas ainda ele pode ali controlar alguma coisa. Então eu acho de extrema necessidade, já que o Osmar Stabile é um cara que não desvia dinheiro, é um cara pelo menos nessa parte honesto, chama o André Castro para trabalhar, oferece um cargo para ele, vê o que ele pode oferecer para o Corinthians, porque de repente ele pode oferecer um plano bom governamental para o Corinthians, que quem sabe o Corinthians não pode sair dessa situação com o Osmar Stabile, porque na próxima presidência pode sim o Osmar Stabile candidatar de novo, mesmo tendo ganhado essa para presidente tampão. Então se o Osmar Stabile fizer um bom governo agora,
nas próximas ele vai ganhar estourado de novo. Então, com o André Castro, se ajudar ele, fica mais forte ainda um Corinthians aí para 2026. Pelo menos é o que eu penso, é a minha opinião. Mas a informação concreta para trazer para vocês na data de hoje, no dia de hoje, é que eu não tenho informação que eles fizeram uma reunião para fechar um acordo. Informação que eu tenho é que o Osmar Stabile chamou o André Castro para conversar, mas eu acredito que deve ter sido uma conversa amigável, nada aí de unir forças. Mas qualquer coisa nesse sentido que tiver, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida. Combinado, Fiel? Estamos combinados? Está atualizado sobre tudo que acontece no Corinthians? Hoje foi mais 4 vídeos para vocês. 2 no Corintianeiro e 2 aqui no Corintianeiro 2.0. Por isso eu te peço humildemente, não deixa de deixar o like, não deixa de nos ajudar para continuar nos incentivando a trazer 4 vídeos diários para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!